Pessoal, vamos falar sobre coordenadas polares. Coordenadas polares. Se nós temos um ponto no plano, para localizar esse ponto, a gente já aprendeu o seguinte: nós podemos usar um par de coordenadas retangulares entre si. A gente chama a reta horizontal de eixo das abscissas e a reta vertical de eixo das ordenadas. O ponto de cruzamento entre essas duas retas a gente chama de origem. Então, para localizar um ponto qualquer aqui no plano, nós fazemos o seguinte: a gente mede a distância da origem até a reta perpendicular que passa pelo ponto e intercepta o eixo x, depois a reta paralela ao eixo x, que intercepta o eixo y. Dessa forma, nós localizamos aqui um ponto P no plano, que tem coordenadas x1, y1. Então, isso aí a gente já viu bastante até agora. Existe uma outra forma de nós localizarmos esse ponto no plano, através de um outro sistema de coordenadas, chamado de coordenadas polares. O eixo de coordenadas polares, ele consiste de um ponto que é a origem, chamado de polo, e uma reta orientada, chamada de eixo polar. Eixo polar. Eu posso localizar um ponto no plano fazendo uso do eixo polar, tendo origem aqui no polo. Eu pego uma reta, tendo aqui o eixo polar como origem, e vou adotar o sentido anti-horário como positivo. Então, tomando esse eixo polar como referência, eu vou então pegar uma reta, caminhar no sentido positivo, unir o polo a esse ponto aqui através dessa reta. O ângulo aqui, formado entre o eixo polar e essa reta aqui, é um ângulo θ. A distância entre o polo e o ponto P, eu chamo de R. Então, esse ponto aqui, ele tem coordenadas R e θ. Esse ponto aqui seria o mesmo ponto que esse aqui em coordenadas cartesianas. Apenas eu mudei a forma como eu localizei o ponto. Para saber a equivalência entre os dois eixos, eu faço coincidir a origem do sistema de coordenadas cartesianas com o polo. Com o polo. Está aqui o ponto P, ângulo θ, x1, y1. E então eu pego esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, e através de transformações das funções trigonométricas, eu consigo então a relação de transformação entre um sistema de coordenadas e outro. O seno desse ângulo θ vai ser o seno do ângulo θ vai ser o cateto oposto a esse triângulo, né, a esse ângulo, quer dizer, que é essa medida aqui, y1,
sobre a hipotenusa, que é essa medida aqui, R, sobre R. Então, eu tenho que Y1 vai ser R seno θ. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, x1, sobre a hipotenusa, que é o R. Então, x1 vai ser dado por R cosseno θ. Dessa forma, eu obtenho, então, conhecendo as coordenadas polares do ponto, eu posso obter as correspondentes coordenadas cartesianas desse mesmo ponto. Se acontecer o contrário, eu tiver as coordenadas cartesianas e quiser saber as coordenadas polares, eu vou fazer o seguinte. Então, vamos agora fazer a relação, né, entre as coordenadas cartesianas e polares, sendo que eu conheço as coordenadas cartesianas. Eu quero agora as coordenadas polares. Então, o R vai ser dado por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? É a hipotenusa desse triângulo aqui. Eu aplico Pitágoras, né, e obtenho essa relação. E o ângulo θ, eu posso dizer que ele é o arco cuja tangente mede y1 sobre x1. Dessa forma eu obtenho, então, a conversão entre um sistema de coordenadas e outro. Muitas vezes nós vamos ter uma equação em coordenadas polares e vamos precisar fazer o gráfico associado a essa equação. Então, os gráficos em coordenadas polares, eles são obtidos através de uma função que relaciona a variável r em função da variável θ. O θ vai ser a nossa variável independente, aquela a qual nós vamos atribuir valores, e o r vai estar amarrado ao θ através de uma sentença matemática, uma lei de formação. Por exemplo, essa função aqui, r igual a θ ao quadrado. Θ é o ângulo, né? Então o valor do ângulo ao quadrado vai corresponder ao valor de r. Né? Ele vai relacionar um ponto de coordenadas r θ, tal que o θ é o valor do ângulo ao qual nós vamos atribuir um valor, e o r vai ser esse valor atribuído ao θ elevado ao quadrado. E dessa forma nós vamos, então, colocando esses pontos num plano de acordo com a orientação aqui. Né? Vamos tomar uma referência e vamos marcando os ângulos, e dessa forma a gente vai obtendo os pontos nesse plano. O gráfico, ele, na construção do gráfico, nós temos, procuramos sempre seguir 3 passos, né? Um procedimento que consiste de 3 passos. Primeiro, a gente vai fazer uma tabela, né, de valores selecionados do ângulo θ. Então, nós vamos pegar esses ângulos de 30 em 30 graus, de 15 em 15 graus, de acordo com o que for conveniente para nós. Né? Dependendo da função, nós precisamos de mais pontos, dependendo da função, de menos pontos. E também a gente faz uma verificação de simetrias. Essa verificação de simetria nos permite que, uma vez verificada a simetria de um gráfico,
nós não precisamos atribuir muitos valores. Nós podemos pegar esses valores e deixar eles compreendidos num certo intervalo, um intervalo menor. E refletir esses pontos que a simetria nos garante que vão estar num determinado local do plano. Então, a simetria, ela é resumida nesse quadro aqui. Olha, eu vou colocar aqui para vocês. Então, está aqui, esse quadro resume as substituições que a gente vai fazer e como que a gente vai obter a simetria em relação a qual eixo. Eu pus aqui a simetria em relação ao eixo de coordenadas cartesianas, né? Então, se na equação polar eu substituir as coordenadas rθ por r e menos θ e a equação não se alterar, significa que existe simetria em relação ao eixo x. Se eu substituir o rθ por menos r e θ, significa que existe simetria em relação à origem. Se eu substituir o rθ por r π menos θ e não se alterar, significa que existe simetria em relação ao eixo y. Eixo x no sistema de coordenadas cartesianas ou eixo polar no sistema de coordenadas polares. Origem no sistema de coordenadas cartesianas ou polo no sistema de coordenadas polares. Eixo y no sistema de coordenadas cartesianas ou eixo θ igual a π sobre 2 no sistema de coordenadas polares. Então, fazendo uso dessas conversões, nós podemos, então, fazer o nosso primeiro gráfico. Vamos supor que nós queremos fazer, construir o gráfico de uma função dada pelo seguinte. Temos aqui um exemplo, vamos construir o gráfico dessa função aí, que foi dada, r igual a 1 mais 6 sobre π que multiplica θ. Para valores de θ variando de 0 a 2π. Então, primeiro, vamos construir uma tabela de valores para r, a partir dos valores atribuídos para o θ. Né? Θ é a nossa variável independente. Vamos atribuir valores para θ e obter os correspondentes valores em r. Quando nós estivermos trabalhando em coordenadas polares, esse ângulo θ, a gente procura sempre colocar em radianos. Tá? Radianos. A relação entre graus e radianos a gente obtém através de uma regra de 3 simples. Π radianos corresponde a 180 graus. 180 graus. O ângulo que a gente quer, um ângulo qualquer, θ, corresponde a um ângulo em graus que foi dado. Vamos por aqui alfa em graus. Então, se eu tiver o ângulo em graus para converter para radianos, eu uso essa regra de 3 aí, que vai ser π dividido por 180 vezes o ângulo aqui em graus. Eu coloco aqui o valor do ângulo em graus, né, e obtenho o correspondente valor em θ. Então, vamos colocar aqui os ângulos, vamos colocar aqui em grau e em radianos, nessa primeira tabela, só para a gente ter uma visão de como que a gente faz essa conversão. Então, vamos começar aqui no 0, 0 graus, 0 radiano, 30 graus. 30 graus corresponde a π sobre 6 radianos. 60 graus, que corresponde a π sobre 3 radianos. 90, corresponde a π sobre 2 radianos. 120, vamos fazer aqui de 30 em 30. 150, 180,
210, 240, 270, 300. Então, pessoal, a tabela aqui já está pronta, né? Foi obtida, então, eu converti aqui os valores em graus, converti para radianos, e eu vou atribuir os valores de ângulo aqui em radianos na nossa equação. Então, para obter, por exemplo, o valor para zero, eu faço o seguinte, R igual a 1 mais 6 dividido por π. Aqui eu coloco o valor do ângulo θ, que é 0, 0 radianos. Então, o valor do R vai ser 1. Né? Isso aqui tudo vai dar 0. Para θ igual a π sobre 6, eu vou fazer a mesma coisa. 1 mais 6 sobre π vezes o ângulo π sobre 6, que vai ser 1 mais 1, que vai dar 2. Coloco 2 aqui. E assim por diante. Eu vou atribuindo até o limite superior do intervalo, 2π. No 2π eu vou obter o valor 13. Então, agora eu vou pegar isso aí e colocar esses pontos no plano, seguindo a localização deles em coordenadas polares. Então, vamos fazer o gráfico agora. Então, pessoal, temos aqui a tabela, né? Vamos associar a tabela a essa grade aqui. Então, para o valor de ângulo 0, nós temos o 1, esse ponto aqui, 0 e 1. π sobre 6, 2, é esse ponto aqui, π sobre 6 e 2. π sobre 3 e 3. Então, vamos unindo os pontos aqui agora. Então, dessa forma, a gente constrói esse gráfico que é uma espiral, que é o gráfico correspondente à nossa equação. Então, esse gráfico aqui é o gráfico que corresponde à equação R igual a 1 mais 6 sobre π vezes θ.